Bom dia, meus amados do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Professor sertanejo de volta, aquele negócio. Mais uma vez eu estou aqui. Poxa, professor, a gente tava com saudades desse chapéu. A gente tava com saudades do professor sertanejo de volta na ativa aí. Eu tenho certeza que curtiram o feriado, curtiram o final de semana e que agora estão renovados para uma nova semana incrível de aula. Vamos lá, sexto ano, continuando a falar do Império Romano de novo, professor. Nós não paramos mais de falar do Império Romano? Calma, meus queridos, já está acabando. Agora a gente vai para a religiosidade. Nós falamos da formação do Império Romano, do início ali, depois falamos da República Romana, agora entrou no Império Romano, mas a gente vai falar um pouquinho da religiosidade. Como que era, professor, a religião dos romanos? No início, depois, como que foi evoluindo essa religião, no que ela se transformou, tudo isso a gente vai ver nessa nossa aula de hoje. Tá? O professor não vai ler a apostila, mas para quem quiser acompanhar aí o texto que fala da religiosidade romana, está na página 201, religiosidade romana, página 201, tá? No início, o Império Romano era politeísta. O que é isso, professor? O professor já explicou para vocês. Poli, vários, teísmo, Deus ou deuses. Então, politeísmo é a crença em vários deuses. Os romanos, eles acreditavam em vários deuses. No início ali da formação do Império Romano, eles cultuavam já no lar. Existia as divindades do lar, que era muito cultuada na casa. Essas divindades, só para vocês terem uma noção, eles ofereciam oferendas para essas divindades, eles ofereciam culto a essas divindades no próprio lar, na própria casa. Depois, gente, e também tinham os deuses das cidades, tá? Depois, conforme outros povos foram sendo conquistados pelo Império Romano, a influência religiosa desses outros povos também foi entrando e se misturando ali no Império Romano, como foi o caso dos próprios gregos. A religião grega, o politeísmo grego, que nós já aprendemos em outras aulas, influenciou muito, tá, a religião dos romanos. Então, só para vocês entenderem, o prof colocou alguns tópicos aqui no quadro. Tá? No início, então, era o politeísmo. Começa nos lares, eles começam a cultuar essas divindades no próprio lar, e as cidades também existem aquelas divindades que são cultuadas, e ali eles acabam oferecendo algumas oferendas. Tá? Essas oferendas, o que era, professor? Presentes, alimento que era oferecido para essas divindades. Certo, pessoal? Até aqui. E aí, tem um quadrinho ali na apostila de vocês que vai falar das características e das atribuições de alguns dos deuses. E sabe o que é interessante, meus lindos? Vocês vão ver o seguinte: deuses gregos, a mesma coisa que deuses romanos, porém com outro nome. Porque quando a Grécia vem e influencia Roma em relação à religião, o nome desses deuses, até pelo idioma, o nome desses deuses, muitas das vezes, eles são trocados, porém são os mesmos deuses. Fala alguns exemplos aí, professor. Tem ali na apostila de vocês, por exemplo, Júpiter, que era o principal deus da mitologia romana. Ele também é o principal deus da mitologia grega. Mas Júpiter era quem na mitologia grega, professor? Júpiter era Zeus, tá? O deus do trovão, o deus, o pai dos deuses e dos homens. Ele era o principal deus, tanto para os gregos como para os romanos. Para os gregos, Zeus. Para os romanos, Júpiter, tá?
vocês vão ver o seguinte também, outra característica interessante dos deuses romanos, os nomes, vocês vão ver muito semelhantes a nome de planetas, tá? Então, os deuses romanos, na sua grande maioria, agora na mitologia romana, tem nomes de planeta. Juno, que na mitologia grega era Hera, que é a rainha dos deuses, protetora das mulheres e esposa de Júpiter, tá? Então, Hera era a mesma coisa que Juno. Juno na mitologia romana e Hera na mitologia grega. Netuno, que na mitologia grega era Poseidon, que era o deus dos mares, tá? Que era do oceano, o irmão de Júpiter, que na mitologia grega era irmão de Zeus, certo, pessoal? Tinha Febo, que na mitologia romana na mitologia grega era Apolo, tá? Deus do sol, da música, e era filho de Júpiter também. Vênus, um deus romano, que na mitologia grega era Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa da beleza. Marte, que na mitologia grega era Ares, que era o deus da guerra, tá? Um deus muito importante para a mitologia grega e também importante para a mitologia romana. Tá? O primeiro nome que eu falo sempre é a romana, depois comparando com a grega. Tá? Ó, Minerva, que era Atena na mitologia grega. Quem era Atena, professor, na mitologia grega? A deusa da sabedoria e a deusa também das estratégias de guerra. Essa era Atena, que na mitologia romana era Minerva. E depois vem a Diana, que era Ártemis, que era a deusa da caça e a deusa da lua, que para eles era muito importante na época, tá, gente? Tá? Enfim, depois vem a questão do nascimento do cristianismo, mas não, tá? Só para vocês entenderem que isso está na página 202. O nascimento do cristianismo, mas não a adoção do cristianismo como religião oficial de Roma, que vai acontecer um pouco mais para frente. O Império Romano vai se tornar oficialmente católico, oficialmente cristão. Mas ali, tá no texto da página 202, vai falar mais sobre o nascimento do cristianismo, o surgimento dessa religião. Essa religião, ela era monoteísta e ela vem influenciada pelos povos semitas, tá? Que um deles ali, que foi Abraão, que foi o primeiro patriarca do povo hebreu, tá? E é dessa religião, desse monoteísmo é que vai surgir o cristianismo. Porque na verdade o cristianismo só vai surgir com o nascimento de quem, professor? É óbvio que é com o nascimento de Jesus Cristo, que nasce em Belém, tá? Porém ele é levado para Nazaré. E ali ele sofre muita influência judaica, os judeus que também exerciam uma religião monoteísta, a crença em um só Deus, teísmo, Deus. Então, eles já exerciam o monoteísmo, que era a crença em um só Deus. Jesus recebe essa influência dos judeus em Nazaré. Quando nós ouvimos assim, Jesus de Nazaré, eu queria que vocês entendessem isso. Naquela época, tá, muitas pessoas não tinham sobrenome. Elas eram conhecidas pela região onde elas moravam, até porque muitas das vezes não existiam dois Jesus naquela região. Ou, por exemplo, Paulo de Tarso. É que Paulo morava em Tarso. Não é que o sobrenome de Paulo era de Tarso. É porque não existia mais de um Paulo. Jesus de Nazaré. É que Jesus era de Nazaré. Ele nasce em Belém, porém ele é criado em Nazaré, com forte influência dos judeus. Ele cresce numa sabedoria absurda, né? Coisa que é inexplicável, tanto que com 11 anos tem alguns relatos que Jesus já pregava para os mestres em uma sinagoga, tá? Mas aí o que acontece?
com 30 anos de idade. Até então Jesus não tinha começado essa pregação, tá, de uma nova religião, onde pregava que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus. Ele é batizado, tá, com 30 anos de idade no Rio Jordão, e só depois dos 30 anos que Jesus começa o seu ministério, que ele começa a curar naquela região, que ele começa a difundir essa nova religião. E na verdade não foi nem Jesus. Jesus ele só faz os feitos, ele faz os milagres, ele faz muitas coisas acontecerem, mas quem vai pregar essa religião mesmo, quem vai difundir essa religião por todo o Império Romano e que depois vai influenciar o mundo inteiro, são os apóstolos ali, os discípulos de Jesus, tá? Eles é que vão pregar essa nova religião, tá? Primeiro, essa religião ela vai acabar atingindo os mais humildes, tá, no Império Romano, e depois, por consequência, e mais para frente, essa religião ela acaba que atingindo também as pessoas mais favorecidas, as autoridades no Império Romano. Recapitulando, só o que a gente aprendeu sobre hoje, aprendemos que no início de Roma, ali na formação de Roma, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá? Essa crença já começava nos lares, eles cultuavam divindades, né, dos lares, prestavam culto, oferendas a essas divindades, tá? Tinham os deuses da cidade. Esse politeísmo sofre grande influência, principalmente grega, tá? Quando os gregos são conquistados pelos romanos, muitos deuses da mitologia grega, eles acabam passando a ser deuses da mitologia romana também, porém que nós vimos ali com outros nomes, muitos desses deuses romanos com nomes de planeta. Então a mitologia romana é muito semelhante à mitologia grega, e agora vai surgir uma nova religião, tá? O monoteísmo já existia com os judeus, mas vai surgir uma nova modalidade, vamos dizer assim, de monoteísmo, que é o cristianismo, que é através do nascimento de Jesus, tá? Aí é legal, sabe o que? Jesus ele foi tão importante para a história da humanidade, e hoje ainda é, tanto que ele dividiu épocas, ele foi um divisor de épocas. Como assim, professor? Tá? A partir do nascimento de Jesus, é porque hoje o calendário mais adotado do mundo é o calendário cristão. E para o cristão, o marco mais importante histórico é o nascimento de Jesus. Então ele foi um divisor de época. Tá? A partir do calendário cristão, eles passaram a medir assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Esse é o calendário mais adotado do mundo. Tá? Então dá para ver que Jesus ele foi um cara muito importante, muito iluminado. Até aqueles que não acreditam, acreditam que Jesus foi um grande homem, que ele passou por esse mundo para fazer a diferença. Então surge, tá, agora essa religião que mais para frente vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E hoje a maior religião do mundo. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Então dá para ver que ela surge aqui no Império Romano, tá? Ela surge pequena, mas ela vai ganhando tanta força, ela vai ganhando tanto prestígio, que hoje ela influenciou a todos os continentes do mundo. O cristianismo está presente e como a maior religião do mundo. Depois vem o islamismo, que também é monoteísta, e depois em terceiro vem o hinduísmo, que daí é politeísta também, que acredita em vários deuses, que daí é lá na Índia. Certo, pessoal? Professor, último pedido. Nós gostaríamos que o Senhor terminasse esta aula com uma música bem tranquila. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs,
o sabor das massas e das maçãs. Meus lindos do sexto ano, aquele beijo no coração de vocês e até daqui a pouco com a nossa live de história. Um beijão do Prof. Douglas e fui!